Porto Alegre, nesta quarta, 4h15 da tarde. Futebol 92. Oferecimento Itaú tem sempre o produto que você precisa. Kaiser, uma grande cerveja. Raider, dê férias para seus pés, que maravilha! E Presto Barba da Gillette, o descartável com 2 lâminas paralelas. Atenção, emissoras da Rede Globo. 5 segundos para o próximo programa. Pula pra lá, pula pra cá. O trem maluco tá rodando no salão. Não vai parar, não vai parar. Seu boneco sacode Brasil. Em discos, fitas e compact disc som livre. O governo vai trazer remédios do exterior para ver se derruba os preços. Os laboratórios que abusaram dos aumentos vão ser processados. O peso pesado que demoliu Holyfield joga no lixo o título de campeão mundial. Um piloto desconhecido ganha o lugar que Ayrton Senna queria na super equipe da Fórmula 1. Casas inteiras são engolidas por ondas gigantes na tempestade do século nos Estados Unidos. Estes são os destaques do Jornal da Globo. E vamos ver agora um resumo dos principais fatos desta segunda-feira. O governo propõe ao Congresso um grande corte de gastos com mudanças no orçamento para garantir o pagamento de dezembro ao funcionalismo. Com a aprovação desta proposta, todo o dinheiro conseguido através de um esforço de arrecadação de impostos fica automaticamente incorporado ao orçamento federal e vai servir para pagar os funcionários. O governo do estado do Rio proíbe a comunicação pelo rádio da polícia para evitar os protestos dos agentes e detetives. O dono da equipe Jordan vem pessoalmente assinar o contrato de Rubens Barrichello, outro brasileiro na Fórmula 1. O time do São Paulo, campeão do mundo, está voando de volta ao Brasil depois de conquistar até a torcida japonesa. Ohio. O governo encontra soluções para baixar os preços dos remédios. Primeiro, vai processar os laboratórios que aumentaram os preços acima da inflação. Segundo, criou agora à noite, através de um decreto, uma comissão de licitação que poderá até importar remédios e matérias-primas. Essa comissão vai ter como objetivo principal estudar formas de forçar a baixa nos preços dos remédios. Por exemplo, ela poderá promover licitações nacionais ou internacionais de medicamentos ou mesmo de matérias-primas para jogar esses produtos no mercado com os preços mais baixos. Ou ainda poderá propor a redução das alíquotas do imposto de importação. Dessa forma, o governo passa a atuar a partir do ano que vem como um regulador do mercado. Mas a ofensiva contra a indústria farmacêutica já começa a partir dessa terça-feira. O presidente Itamar vai divulgar uma lista com a evolução dos preços dos remédios dos 50 maiores laboratórios do país. Ele vai comparar essa evolução de preços com a inflação do mesmo período. Ainda não se sabe quantos remédios tem nessa lista, mas um primeiro dado já assustou o próprio presidente. Para uma inflação acumulada de 1.489,7% de outubro do ano passado a novembro deste ano, um digestivo chamado Primeral subiu nada menos do que 16.128%. Por causa disso, o governo já pensa em processar os laboratórios com base na Lei de Defesa da Concorrência, que prevê multas de 1 bilhão a 31 bilhões de cruzeiros. O governo informa que a Comissão Permanente para Licitação Internacional para Remédios vai ser formada amanhã. Vão fazer parte representantes de 6 ministérios e do Estado-Maior das Forças Armadas. Em São Paulo, o vice-presidente da Abifarma, Eduardo Bandeira de Mello, disse agora à noite que a comissão não deve afetar as indústrias farmacêuticas. Isso porque as pessoas carentes não fazem parte do mercado consumidor de remédios. O empresário disse que ficaria mais barato o governo adotar medidas como o Vale Remédio e a criação da cesta básica de medicamentos. Segundo a Abifarma, o remédio brasileiro é um dos mais baratos do mundo. A revisão médica obrigatória para os aposentados por invalidez está provocando uma corrida aos postos da Previdência. E muita gente está indo para a fila sem necessidade. No posto de benefício do INSS da Encruzilhada, a correria foi grande. Os aposentados chegaram a formar fila do lado de fora e superlotaram o posto desde as 7 horas da manhã.
O medo de perder a aposentadoria provocou susto, desespero e alarmou os aposentados que estavam deixando para marcar a revisão na última hora. A desinformação trouxe muita gente às filas para um sacrifício desnecessário. A revisão da aposentadoria por invalidez é obrigatória para aposentados que tenham menos de 55 anos de idade. Você tem quantos anos? 63. Não sabia que essa revisão é para quem tem até 55 anos? Ultimamente eu vi falar, mas vi falar agora ultimamente que era em geral. Por que o senhor veio fazer a revisão? O senhor ficou assustado? Fiquei, perfeitamente, porque a gente só tem esse pão de cada dia. O ministro da Previdência, Antônio Brito, disse em Belo Horizonte que os aposentados por invalidez com menos de 55 anos devem fazer o exame médico até o fim do ano. Quem não fizer o exame vai ter o pagamento do benefício suspenso. A maior tempestade do século nos Estados Unidos provoca imagens impressionantes. Um cinegrafista consegue registrar um momento em que o mar engole uma casa em Massachusetts. A violência do mar destrói a casa toda em segundos. A seguir, um desconhecido vai correr com o carro dos sonhos de Ayrton Senna. E o campeão de boxe que perdeu o cinturão porque não aceitou um desafio. Pouca gente conhece o Banco Crédit Commercial de França. O CCF não existe. Ele não tem agências, não tem talão de cheques, não paga a sua conta de luz. Mas, em compensação, tem cartão 24 horas, que não é eletrônico, porque é do Banco Privé CCF. O Banco Privé é uma equipe exclusiva que orienta e administra o patrimônio de pessoas físicas. Mas você só vai saber o quanto ele é privé num outro comercial. Rama, ó que linda rama, ó rama da oliveira, meu par é o mais lindo, que anda aqui na roda inteira, que anda aqui na roda inteira, aqui em qualquer lugar. Ó rama, ó que linda rama, ó rama do olivar. Eu gosto muito de ouvir cantar a quem aprendeu. Se houver a quem me ensinara, quem aprendi era eu. Oh rama, oh que linda rama, oh rama da oliveira, o meu par é o mais lindo, que anda aqui na roda inteira. Azeite Galo, o mais português dos azeites. Esse é o Banco Privé CCF. Você não está ouvindo nada porque é tudo muito privé no Banco Privé CCF. Ele é o cliente e ela é a sua conseillère. Atrás dela tem uma equipe super especializada para administrar os investimentos dele todos os dias, o dia todo. Se você também quer ser cliente privê, peça o nosso cartão 24 horas, que não é eletrônico, mas com ele você vai ter o que é melhor para o seu dinheiro. Globo e você, um fim de ano com tudo a ver. Concertos Internacionais apresenta o Balé Kirov e uma das obras clássicas mais populares de todos os tempos. O Lago dos Cisnes, de Tchaikovsky. Concertos Internacionais, hoje, depois do Jornal da Globo. Em São Paulo, os principais banqueiros do país se reuniram agora à noite num jantar de confraternização. O prato principal acabou sendo o IPMF. O jantar era de confraternização e reuniu os principais banqueiros do país. Apesar do setor ter apresentado um desempenho positivo durante o ano, muitos banqueiros não estavam satisfeitos. No ano passado, o lucro dos bancos foi de 7% sobre o patrimônio líquido. Este ano, apesar da crise e da recessão, este lucro deve chegar aos 10%. Mesmo assim, os banqueiros reclamam e fazem duras críticas à reforma fiscal e, em especial, ao IPMF.
o imposto provisório sobre movimentações financeiras. Nós achamos que esse imposto não venha resolver os problemas do país. Os banqueiros não estão gostando dessa reforma fiscal, em especial do IPMF. O governo vem recebendo muita pressão para alterar o pacote? Não, a pressão não existe. Existe negociação e diálogo. Nós do governo sabemos que esse imposto é provisório. A reforma tributária definitiva virá na revisão constitucional de 93. A economia e o comércio do Brasil para americano ver. Líderes brasileiros mostram em Washington a posição do país na economia mundial. O fórum reuniu brasileiros como o prefeito de Curitiba, Jaime Lerner, o líder sindical Vicentinho e o governador do Ceará, Ciro Gomes. O ministro das Relações Exteriores, Fernando Henrique Cardoso, falou sobre a importância da cooperação entre o Brasil e o governo do futuro presidente americano, Bill Clinton. E com o governo Clinton, é o momento para isso. É um governo que tem uma orientação social nítida, é um governo que tem preocupações que também nós temos com a questão do meio ambiente, é um governo que sabe que a pobreza é alguma coisa que é inaceitável hoje em dia, especialmente nos níveis que nós atingimos no Brasil. Então, nós podemos colaborar no sentido de melhorar a situação de vida do povo brasileiro, mantendo uma relação mais ativa de investimento, de transferência de tecnologia, e tudo isso esse fórum aqui permite não só que se debata, mas que se amplie a nossa vontade de uma ação inovadora. Chega ao fim uma novela na Fórmula 1. A Williams anuncia que o piloto Damon Hill vai substituir Nigel Mansell na equipe. O novo astro do carro mais veloz da Fórmula 1 foi apresentado no quartel-general da Williams em Londres. Damon Hill vai ser o novo companheiro de Alain Prost. Tem pouca experiência, mas é o piloto de teste da equipe há 2 anos e conhece bem o carro. Apesar de quase desconhecido do grande público, aos 30 anos de idade, Hill leva a fama no sangue. Seu pai, Graham Hill, foi bicampeão de Fórmula 1. Frank Williams, o chefe da equipe, negou que a escolha de Damon tenha sido política, para agradar o público inglês, que não gostou da saída do campeão Nigel Mansell. O campeão de pesos pesados, Riddick Bowe, teve o título cassado hoje pelo Conselho Mundial de Boxe. Motivo, ele se recusou a enfrentar o desafiante Lennox Lewis. Há um mês, Riddick Bowe conquistou o título máximo ao derrotar por pontos o então campeão Evander Holyfield. Pelas regras do boxe, Bowe estava obrigado por contrato a enfrentar Lewis, mas não quis e acabou sendo punido com a perda do título. Numa tentativa de minimizar a repercussão do episódio, Bowe reuniu a imprensa e disse que renunciava ao cinturão verde de campeão. Os representantes do CMB disseram que nenhum gesto ou declaração de Bowe poderia apagar a sua derrota por nocaute diante de Lewis nos Jogos Olímpicos de 88 em Seul. A briga fora dos ringues também tem seus lances de emoção com direito a protestos. A seguir, um bilionário promete dividir a fortuna se passar no teste das urnas. E a Alemanha treina no Sul para o duelo contra a seleção brasileira. Super Systemizer Cássio tem uma tela maior, grande capacidade e planilha de cálculo embutida compatível com Lotus 1, 2, 3 Data. Use a toda velocidade. Super Systemizer Cássio. Faça uma surpresa para quem você ama. Envie voando um presente pela Federal Express para qualquer lugar do mundo. Disque Federal Express. E Feliz Natal! Esmalte é Coralite. Quem conhece não aceita outra marca. Coralite, o esmalte com tecnologia coral. Papai Noel, pra ver que no meu sonho mora um anjo, dentro dessa estrela tem um sol, bem perto daqui tem uma fada, que traz felicidade e faz acontecer o Natal. Feliz Natal! Oferecimento Termas Regional de São Pedro, um presentão para a sua família.
show de rock do interior de São Paulo. Rock in Hell. Dias 18, 19 e 20 de dezembro na cidade de Socorro. 17 bandas ao vivo rolando uma overdose de som e emoção. Lobão, Golpe de Estado, Ultraje, Marcelo Nova, Ratos e Porão e muito mais. A energia está aí. Rock in Hell. Junte a turma e pé na estrada. Compre já o seu convite na Passarela em Campinas. Na poupança todo dia do Banco Econômico, você deposita todo dia e uma subconta é aberta. Sua poupança faz aniversário todo dia. Você economiza dinheiro e o Banco Econômico não economiza em rendimentos. Poupança todo dia econômico. Se você tem, parabéns para você. O promotor Gabriel César de Inelas pediu à Justiça em São Paulo a prisão preventiva do bispo Edir Macedo. O líder da Igreja Universal do Reino de Deus, que está foragido, é acusado de ser o mandante do incêndio criminoso que destruiu as instalações do estúdio da Rede Record de televisão na madrugada do dia 17 de agosto. Segundo o promotor, o bispo Edir Macedo queria receber o dinheiro do seguro contra incêndio, no valor de 18 bilhões de cruzeiros. Um dos homens mais ricos da Coreia do Sul tenta se eleger presidente com uma plataforma inacreditável. Chung Soo-young está em último lugar nas pesquisas, mas leva a multidão ao delírio. Ele promete, se for eleito, vai usar parte da fortuna pessoal para financiar os negócios de microempresários. Os coreanos gostaram. 700 mil pessoas participaram do último comício do bilionário. O presidente russo sofre um novo golpe. O Congresso do Povo exige que Yeltsin substitua o primeiro-ministro Gaidar. Gaidar era o principal responsável pelas reformas econômicas do governo. Os sérvios anunciam o fim da guerra na ex-república iugoslava da Bósnia para a próxima quinta-feira. Os combates massacram a população há mais de um ano. Agora aumenta a esperança de que o conflito mais sangrento da região chegue ao fim. Depois da derrota para o São Paulo, o técnico do Barcelona, Johan Cruyff, procurou justificar a atuação do time espanhol, elogiando o futebol adversário. É melhor ser atropelado por uma Ferrari do que por uma Fiat. Barcelona, a cidade e seu time vão fazendo parte da história do esporte brasileiro. Juca Kfouri. A encantadora cidade de Barcelona já estava inscrita na história do esporte brasileiro. Afinal, foi lá que em 82 o Brasil perdeu a Copa do Mundo para a Itália. E Barcelona não merecia mesmo ser lembrada apenas por um episódio tão triste. Pois tratou de melhorar sua imagem nas Olimpíadas, quando foi palco da inesquecível medalha de ouro do nosso vôlei. O imponente Palau Sant Jordi começou a desfazer a má imagem do pequeno estádio Sarriá. Mas Barcelona ainda devia. E agora não deve mais. A maior paixão da Catalunha, o poderoso Barça, entrou para a história como digno coadjuvante da façanha do São Paulo. A taça de campeão mundial tinha só 2 endereços possíveis. O majestoso estádio de Nou Camp ou o gigante do Morumbi. Veio para São Paulo, uma cidade que pode não ter um arquiteto como o genial Gaudí, mas que tem um craque capaz de enlouquecer a sagrada família tricolor. O genial Raí. Os alemães treinam, os brasileiros descansam. Mas o amistoso entre as duas seleções nesta quarta-feira em Porto Alegre promete ser um encontro de campeões. Não é jogo, mas até parece. O primeiro treino da Alemanha em Porto Alegre foi disputado com o apetite de quem já é campeão do mundo e quer mais. O técnico Bert Volz trouxe ao Brasil todas as estrelas do país, à exceção de Andreas Möller, que só chega ao Brasil nesta terça-feira. Em 40 minutos de coletivo, o time superou o cansaço da viagem e mostrou a categoria do time que este ano foi vice-campeão europeu. A seleção alemã tem 6 jogadores em atividade no futebol italiano. É um dos times mais aplicados no campo e valorizados no mercado. A seleção brasileira viajou bem menos que o adversário, mas preferiu o descanso. Os jogadores foram chegando aos poucos a Porto Alegre e também aos poucos foi aumentando a dor de cabeça do técnico Parreira.
Ele não vai ter Dunga nem Aldair. Eles estão machucados e já foram cortados. Os médicos da seleção não sabem também se o lateral branco vai ter condições de jogo. Por isso, 3 novos jogadores foram chamados. Luizinho do Vasco, Pinga do Inter, aqui de Porto Alegre, e Roberto Carlos do União São João. Sem querer me meter na seara do Juca Kfouri, a quem eu admiro demais, apenas talvez para acrescentar. O que esvaziou os estádios foi a ausência de craques no jogo. No tempo dos campos lotados, não havia espaço para grandes brigas. Era um ou outro pega pra capá que abria um pequeno claro no público e era logo acabado pela turma do deixa disso. O pessoal que saíra de casa para ver craques de alto padrão, era isso que era. Pessoal que saíra de casa para ver craques de alto padrão. Hoje vai-se ao campo para se ver Ézio, Mujica, Júnior Baiano, Júnior não sei o quê, Tonhão Gaúcho. Quer dizer, vai menos gente. E aí, indo menos gente, o ringue fica maior. E ficando maior, convida. Some-se a isso a incompetência de um juiz desqualificado para apitar um clássico, para que apele aqui, eu apele aqui a favor do Júnior, que vai ser julgado esta semana. Então, vamos pensar, né, gente? Vamos pensar. Júnior agrediu ou apenas materializou o desejo dos 22 mil pobres pagantes, maior público de um campeonato infame? Tá bom, Júnior não é juiz, não pode julgar. Mas e o juiz do jogo? Ele tinha competência para isso? Ele não demonstrou ter. É mais ou menos como no dia em que, jogando uma pelada, o Newton Santos meteu uma bola no meio das minhas pernas e riu. Aí eu segurei e falei, então vamos pro palco. O Júnior iria. Atenção, senhores julgadores do Júnior, que seja dada ao derradeiro craque do nosso futebol uma punição branda, porque em caso contrário serão os senhores que estarão dando uma cabeçada no talento. E eu sou Vasco, hein? O Jornal da Globo fica por aqui. Uma boa noite para você. Boa noite e até amanhã. EPTV Campinas. Amanhã, 7 horas. Bom dia, Brasil. Furacão 2000. Em discos, fitas e compact disc som livre. Retrospectiva 92. Negrão! O Brasil ganhou! Esse ano, a televisão acompanhou de perto bons e maus momentos. Chegaram atirando, falando que ladrão tinha que morrer. Esteve no centro das questões nacionais. É sim! E que o Brasil! Trouxe o mundo para dentro da sua casa. O olho do furacão Andrew passou exatamente por aqui. Agora é hora de rever os fatos e imagens que marcaram o ano. Infelizmente, nós encontramos sinais do helicóptero que transportava o deputado Ulisses Guimarães. Retrospectiva 92, dia 1º. Oferecimento Veja. Acaba com a sujeira sem acabar com você.